Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa mesa redonda Literatura Indígena Brasileira. Para compor esta mesa, eu chamo a professora doutora Marisa Gama Calil, líder do GT da Ampol, Vertentes do Insólito Ficcional, e professora visitante da UNEMAT, bolsista Produtividade Pesquisa pelo CNPq. Ela vai ser a mediadora dessa mesa. Professora, obrigada. E agora, nossos escritores queridos, escritores que nos ajudam a levar para a infância, desde a infância, o conhecimento dos povos originários. Chamo à mesa o escritor Cristino Uapixana. Obrigada, Cristino. E a escritora Melissa Chacriabá. Obrigada, Melissa. Com vocês a palavra. Boa tarde a todas as pessoas presentes. É uma alegria mediar essa mesa. E eu começo, antes de mais nada, com 2 trechos. Porque quando eu dou aula de literatura, eu digo sempre, tem que ter literatura. Então eu começo com 2 trechos. Um da Melissa e o outro do Cristino. Guardo estas matas desde o tempo em que o coração dela começou a clamar por socorro. Vocês são parte da terra sobre a qual caminham. São curumins de força, de amizade e respeito. Não esqueçam de pedir licença para passear no caminho do guardião. Eu conheço cada folha, cada grão de poeira, cada pequeno grunhido, cada sopro deste lugar. Esse trecho é de Curumins Arteiros, da Melissa. E aqui de O Cão e o Curumim, do querido Cristino Uapixana. O sol já havia caminhado por quase todo o céu e deslizava para seu momento de descanso. E lá estava eu, novamente naquele lugar, cercado de árvores frondosas, cheias de vida. Ali, o tempo me conduzia, feito o vento da manhã, que sem pressa o destino transporta no ar sementes vestidas de branco, igual penugens de filhotes de gavião. Aquele lugar parecia ter surgido do mundo onde moram os sonhos. Era ali que eu exercitava minhas percepções, minhas reflexões, minha paciência e meus músculos em desenvolvimento. Bom, pessoal, a gente tem aqui uma escritora da nova geração, né? E um escritor que tornou possível essa nova geração, não é? Eu quero, antes de mais nada, dizer, então, que é uma honra estar presente aqui nessa mesa. Trabalho como pesquisadora de literatura indígena, trabalho como pesquisadora da literatura infantil e juvenil. Quero agradecer, em nome da comissão organizadora, da professora Regina, do professor Flávio, da professora Eveline, a disponibilidade dos 2 aqui com a gente, do Cristino Uapixana e da Melissa Chacriabá, né? Um autor, como eu falei, e uma autora que são da maior importância no cenário da literatura indígena infantil e juvenil brasileira contemporânea. Melissa, representando a produção hoje, uma autora que já começa com tudo marcando o cenário editorial, né? E o Cristino, que literalmente fez
esse mercado editorial de literatura indígena, fez com que esse mercado acontecesse no Brasil. Cristino, junto a Munduruku e junto a alguns outros, mas especialmente ele, Munduruku, na década de 90, né, Cristino? É. 3, né? Então, juntaram, fizeram uma força dessa literatura e fizeram com que ela acontecesse na produção, na divulgação. Então, a gente deve muito, né, a você, Cristina. E hoje a gente vê aí, ainda não é do jeito que a gente quer, né, mas a gente já vê nas prateleiras das bibliotecas, nas prateleiras das livrarias, os livros de diversos autores indígenas, né? Bom, eu vou fazer a apresentação dos dois, depois eu vou passar a palavra para eles, tá bem? O Cristino Uapixana, filho do povo indígena Uapixana, que nasceu em Boa Vista, Roraima, a terra de Macunaíma, é um artista múltiplo, escritor, contador de história, ativista, e colabora, então, para essa cultura indígena. Além disso, eu descobri que você é músico e compositor também, Cristino. Pois é, eu descobri esses dias. Patrono da cadeira 146 da Academia de Letras dos Professores da cidade de São Paulo. É autor de vários livros premiados, né? O livro A Boca da Noite foi traduzido para o sueco dinamarquês. E para o dinamarquês, é vencedor da Estrela de Prata do Prêmio Peter Pan 2018 do IBBY, que é um prêmio internacional, né? O Uapixana foi escritor brasileiro escolhido pela seleção do IBBY Brasil para figurar na lista de honra de 2018. Recebeu o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil em 2017, nas categorias Criança e Melhor Ilustração. 3º lugar no Prêmio Jabuti 2017. Selo White Rivens, da Biblioteca de Munique, 2017. Este livro aqui, O Cão e o Curumim, foi finalista do Prêmio Jabuti 2019 na categoria Juvenil, tendo recebido também o selo altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e participado do catálogo de Bolonha. Tem um monte de coisa aqui, sabe, Cristino? Mas o tempo é curto. Ele ganhou um monte de prêmios já, esse Cristino Uapixana, tá? A Melissa, que está começando recentemente, né? Mas ela é, como eu falei anteriormente, ela já vem marcando esse mercado editorial. É uma artista indígena do povo Xacriabá. Ela é conhecida por sua atuação como atriz, professora de teatro, contadora de histórias, bonequeira e divulgadora da cultura dos povos originários. Também é conhecida por suas atividades em educação decolonial e acessibilidade cultural, né? Ela é formada na graduação com formação intercultural para educadores indígenas, na UFMG. Seu mestrado foi na UNB, em desenvolvimento sustentável, e o doutorado pela UFRJ. Não? Gente, me passaram errado, então. Flávio, reclama com os meninos. Eu pedi para o Flávio, para os meninos pesquisarem, porque eu soube hoje que a Melissa estava no lugar do Daniel Munduruku. Eu falei, vai, pesquisa aí, né? Então, não. Tá. Mas a primeira... Mas a primeira parte toda está certa, né? Bonequeira, contadora de histórias, que é uma maravilha. E eu já fiquei sabendo que é uma contadora de histórias e a gente querer ficar escutando cada vez mais outra história e outra história. Bom, a Melissa, como eu falei, ela representa essa geração nova. E esse livro aqui, ó, já está aí à venda. Ela trouxe alguns para vender, tá bem?
Eu agradeço imensamente a participação dos dois, tá? E vamos começar. Cristino, começa. Cristino, acho que tem que ser... Pode? Oi, gente, ligou. Tá bem alto. Vou afastar um pouco aqui. Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite que partiu da professora Rosa, que foi muito importante também para esse livro, A Boca da Noite. Ela fez um projeto assim que ele saiu para a Universidade de Salamanca, na Espanha, e de 2.000 projetos, 15 ficavam, né, professora? E esse ficou, e ela foi fazer a defesa desse livro. O Sérgio França, da editora Zit, é o que proporcionou as passagens. O Uber também, viu? O almoço eu não vou cobrar, não. E a editora Zit que publicou esse livro, e ele está lindamente, como vocês estão vendo aqui, porque passou pelas mãos de Graça Lima, uma extraordinária ilustradora, uma pessoa incrível, que já tive o privilégio de fazer 4 trabalhos com ela. E agradecer... já tivemos aqui, quando fazemos o Encontro de Escritores Indígenas, não sei se tem alguém aqui que já veio para o encontro, quando o Bessa Freire era lá do Proíndio, e trazíamos, quando tinha um Encontro de Escritores na Finilige, que é a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que está sem grana para fazer a feira literária, que era tão importante, para mim, a mais importante infantil e juvenil do país, é representante do IB, e o IB foi criado após a Segunda Guerra Mundial por uma mulher para incentivar a leitura e a produção do livro infantil e juvenil no mundo. Tem mais de 80 países a sessão, e a cada 2 anos é que ela faz, cada sessão escolhe um escritor, um ilustrador e um tradutor vivo que a obra mereça entrar nessa lista, e o Boca entrou em 2018, eu como autor brasileiro. E fui à Grécia porque tinha um colega político, e grana eu não tenho. Paga aluguel porque tomaram as terras, os portugueses mataram, além de tomar as terras. Cadê a portuguesa? É cobrado ela aqui já. Bom, e a Finilige foi muito importante para que hoje nós temos aí cerca de 160 autoras e autores que publicam por editoras. Em 2003, Daniel Munduruku, junto com a Beth Serra, criaram um concurso Curumim e um concurso Tamoio. Curumim é para professores que trabalham com livro de autores indígenas em sala de aula. E o concurso Tamoio é para escritores incentivar novos autores indígenas. Então, fazíamos um encontro de escritores, porque ganhávamos um espaço para fazer um stand dentro do salão, que a gente ornamentava, e tivemos apoio, que agradecemos também, financeiro para comprar passagem, bancar. Teve encontro com mais de 40 autores, gente, 40 pessoas das 5 regiões. E o Instituto Ford começou. Teve uma vez que Daniel bancou e eu já estava aqui, tive que trabalhar só para pagar a passagem. E teve o Instituto CIA, que foi muito importante também. Que eu lembro, são esses aí. Então, nós fazíamos todos os anos, eu comecei a produzir esse evento em 2006 e parei em 2014. Em 2006 tínhamos uns 10 autores indígenas. Então a ideia era trazer indígenas que tinham facilidade de ilustrar ou de escrever, para que tivesse contato com esse mercado literário. Esse é o único movimento no mundo feito por indígenas. E aí, hoje, nós temos mais de 160 autoras e autores que publicam por editoras, e juntar isso com prefeitura, universidade, chega a mais de 1.000, acredito, facilmente. E temos cerca de um pouco mais de 400 obras publicadas por editoras. Jabuti, nós temos aí uns 7 para 8, por aí, prêmio Jabuti. O Peter Pan, que ela falou, que é o prêmio da Suécia, é o segundo prêmio mais importante da literatura infantil e juvenil do mundo.
E em 2018, 2017, quando ele foi publicado, em 2018 ele concorreu. Era o único livro da América Latina, a versão sueca do Boca da Noite, concorrendo com os Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Holanda e China. Éramos 7 países, e ficou França e ficou Brasil. Como a Alemanha ficou fora, agora está 7-2, né? É um livro que quebrou também, Daphne Lige, foi a primeira vez que ele concorre amplamente para os prêmios mais importantes, que é melhor livro para criança e melhor ilustração. Então ele quebra isso, ele abre isso para os outros autores indígenas. Até então concorríamos a recontos, e isso não é um reconto. E é uma história incrível, que recebia em uma noite, e que o próprio personagem de 6 anos me contou. Não vou contar a história para vocês, não, porque não tem tempo. E vocês são fofoqueiros, aposto que são fofoqueiros. Mas foi numa noite que recebi essa história, e foi a partir de então que eu entendi que as histórias têm uma alma própria, têm uma vida própria. E quando elas querem se materializar, elas procuram alguém que tem uma energia parecida e se manifesta como ela deseja. Não acho que é o autor, que é o cara que coloca todas as palavras, que engata tudo. Se ele faz isso, vira técnico, não vira uma obra de arte. Uma obra de arte é quando você olha, quando você lê, quando você cheira. Você prova e ela te chama para uma reflexão. Isso é uma obra de arte. Então as histórias, elas não podem ser encomendadas, porque elas levam tempo, ou às vezes não, para amadurecer e se doar. Eu acho até que é como um namoro. Quando dois começam a se entender, olha de longe, oh, legal. Ela respondeu, ou ele respondeu. Outro dia, se pode chegar mais próximo, cumprimentar, já é o primeiro toque, aí a gente já tem um tema, já está pesquisando, e aí chama para sair, de repente topa sair, né? Aí é o momento que começa a história. E aí vai acontecendo, e chega um momento que ela vai falar, vai ser tal dia, hein? Se prepare. Mas ela escolhe a roupa, escolhe a maquiagem, escolhe tudo que vai acontecer, tudo que vai estar naquele lugar, ela tem o direito de escolher, para que a coisa aconteça como ela deseja. E quando acontece, vira uma obra de arte. Assim entendo. As premiações são da obra. Levamos para casa? Levamos, mas uma obra é muita gente que faz. Eu participei com a história. A ilustração foi da Graça. Tudo, tem muita gente trabalhando. Então, as premiações são de muita gente. Embora o autor leve, a editora leve, eu não quero carregar peso algum. Eu não estou na arte por causa disso. Não é isso. Cada obra vem do seu jeito. Cada obra escolhe quando ela quer, para quem vai ser dedicado, por exemplo. O Cão e o Curumim, que ela falou aí, é um livro lindo, foi meu 5º livro. Esse foi o 4º, aquele lá foi o 5º. Mas o Cão e o Curumim, eu vivi essa história. Esse cão existiu, a caçada existiu, eu estava lá. As experiências que esse moleque faz, eu estava fazendo. Então foi marcante para eu ajudar com lembrança a minha mãe, e esperando o tempo, porque demorou, acho que mais de 5 anos. E esse tempo é o tempo da história vir chegando. Ficou lindo. Para quem seria dedicado? Minha mãe caçava com a gente trazia comida com esse cão. E só vinha ela na cabeça. Querem ouvir a dedicatória? Vou tentar falar aqui para você, eu fico emocionado. Ao meu primeiro amor que me alimentou e amou desde os seus primeiros enjoos. É para ti, minha mãe e minha guerreira, que cada dia eu renove contigo o nosso primeiro abraço de eternidade. É bonito, né?
E aí as histórias, elas têm um lugar geográfico também. Quando a gente compreende o que é história, eu vi a portuguesa lendo aqui. Como é que consegue escrever tanta coisa e ler, né? Eu não sei fazer isso. Se eu fizer, eu não consigo ler, gente. Porque eu também sou do povo da oralidade, o povo da fala. A gente fala a gente repete para não esquecer. Repete para ensinar, para que o outro repasse para outro. Porque a escrita, ela fica ali parada. Ela fica parada. E nada está parado. Nada. A gente está numa rotação de 1.700 km por hora. Lá na linha do Equador. A gente está numa translação de 107 mil km por hora. Nada para, nenhuma cultura fica parada no tempo. E quando a gente entende quais são as funções das histórias, aí você dá uma respirada. Porque as histórias, elas existem primeiro para justificar as coisas. Elas explicam todas as coisas. Tudo que se aprende vem a partir da história. Seja qualquer matéria, seja qualquer situação. São histórias. E ouvimos desde quando conseguimos ouvir, quando o ouvido é formado. E vamos ouvir até morrer. E somos contadores de histórias. Pode nos escolher profissionalmente, mas somos contadores de histórias. E as histórias é que educam. Elas que trazem os milagres, elas que trazem os deuses, elas que trazem os heróis. Elas trazem tudo. Tudo que a gente precisa para existir vem a partir das histórias. Respeitar o outro, cuidar do meio ambiente, tudo, gente, tudo está incluído nas histórias. E nesse momento nós estamos passando por uma situação climática terrível e que só tende a piorar. E qual é a responsabilidade da literatura? A gente tem que ensinar a nossa molecada a importância da árvore, a importância da chuva, a importância de ter um rio limpo, a importância de ter os bichos. Ensinar que esses caras que derrubam com a corrente os 2 tratores, está acabando com o mundo, está acabando com tudo que está ali. Tem bicho que não consegue fugir, não tem como fugir. E morre. Vai morrendo, vai ficando em extinção. Não tem jeito. Quem que pode cuidar disso? Gente. Os indígenas no mundo são menos de 5%. É o que cuidam dos territórios, defende com a vida para todo mundo. Mas todo mundo está aqui dentro. O problema maior é que a gente não tem esse ensino na escola. Não tem. Tem ensino religioso. Para que serve ensino religioso? Podia ser religiosidade, mas tem alguma coisa religiosa. Não é certo. É fundamental ter sobre o meio ambiente. As pessoas conhecerem as árvores que estão aí, quais são aquelas que vieram de fora. Tem uma tulipa que é bonita, uma flor vermelha bonita. As abelhas nossas que não têm ferrão, que são mais de 30, morrem todas envenenadas. Tem o figo que está espalhado por aqui. Que bicho come aquilo? Nenhum. Veio lá da Ásia. Esse primeiro veio da África. Lá no Nordeste tem um ninho, cara, que é venenoso. O pássaro senta e morre. Está lá espalhado nas praças, porque espanta carapanã, dizem. A gente precisa urgentemente que entre uma matéria sobre meio ambiente, sobre pisar no chão. Quem que pisa no chão? É asfalto, é cimento o tempo inteiro. Que contato tem? Como é que você vai reclamar de uma coisa ou vai brigar por alguma coisa que você não tem contato nenhum? Não tem como, gente. E aí vem a tecnologia para competir com tudo. Vem as telas, não tem como. A gente tem que juntar. Somos educadores. O que se ensina na educação é competição. Tem que ensinar para a vida, para existir. Ensinar como se faz alimento, como é que se planta. Reconhecer aquilo que você pode comer, aquilo que você não pode comer. Reconhecer os perigos da vida, do mato, de tudo, dos bichos. A gente precisa voltar um pouco mais. A universidade está pregando o quê? Cadê a Lei 11.645? Está onde? Prepararam educadores, estão preparando educadores para isso? Trabalhar temática em sala de aula? Vai continuar com a mesma coisa de Macunaíma ou do Mário de Andrade? Ai, que preguiça. Trapaceiro. Vai continuar com coisa desde de Cabral?
sujo. Não, gente. Não tem outra humanidade. Só é uma. Não tem diferença de inteligência. Não tem, tudo igual. Coisas que foi feita para a gente é para a gente utilizar. É inadmissível que alguém ache que um celular do iPhone 20 um indígena não pode utilizar. Bobeira, isso foi feito para a gente utilizar. Não foi para um cavalo, para uma onça utilizar, não. É para a gente. Ah, está vestindo uma roupa de marca, isso é para usar. Mexe numa câmera, é para usar. Cacaverá, com todas as vezes que dissemos adeus, em 94 lançou o livro, saiu no Fantástico, porque era amigo de jornalista. Foi uma coisa extraordinária, fantástica. O indígena escrevendo, olha só. Fosse um cachorro, gente. O cachorro escreveu, putireba. Isso é fantástico. Mas gente, não. Porque é coisa de gente. Indígena não é todo indígena que mora na floresta. Não é todo indígena que usa arco e flecha. Meu povo mora nos campos naturais. Tudo é igual, gente. Acho que o jeito de fazer gente é diferente para lá? Mesma coisa. Parir é a mesma coisa. Namorar, a mesma coisa. Mesma coisa, gente, mesma coisa. Remédio da dor de cabeça, a mesma coisa. Tudo é igual. Tudo é cheio de coisas de gente. E gente só nasce num lugar diferente. Conhece coisas diferentes. A gente tem que parar. O indígenazinho. Não tem indígenazinho, não. Tem uma pessoa cheia de coisas de gente. De ciúme. Pensa que não dá confusão o celular em casa? Tocou de novo. Tocou. Quem é que está te ligando aí? Pensa que é diferente? Não é, gente. Não é. Por quê? Porque é coisa de gente. E aí, a gente está falhando muito, as pessoas falham muito na cidade, quando deixa de ler para as crianças, quando deixa de contar a história. Sabe o que eu acho que as editoras acham que a gente é idiota? Vou explicar por quê. Porque elas acham que os indígenas só escrevem para criança. É difícil, gente, escrever. Eu tenho um sofrimento porque eu pesquiso, porque eu admiro depois, quando eu recebo um negócio desse, eu falo, mas que negócio bonito. Eu viro um leitor, sabe, um admirador. É lindo. A gente falha quando não lê, quando a gente não conta. Nesse primeiro tempo, da criança que está de 2 anos, começa a falar, você vai até 8 anos. 9 anos já não quer mais abraço, já não quer que pegue na mão para levar na escola, já não quer mais vestir a roupa de super-herói. Mas antes ele faz. E por que ele faz? Porque ele está no primeiro tempo dele. É o primeiro tempo que a gente diz que é o tempo da magia. É o tempo que tudo está se formando. Incute nele as melhores histórias, tudo que é de bem, tudo que é de bom. Coloca nele, porque ele não vai esquecer. Ele não vai, ele acredita. A criança dessa idade vai escolher, quando vai fazer aniversário, vai pegar um herói, uma heroína. Porque ela acredita, ela não vai voar, ela vai pular, ela vai cair. Dane-se se machucou. Ela levanta e vai tirar a roupa porque falhou? Não, gente, ela não, porque ela acredita nisso. Esse é o melhor tempo de educar, esse é o melhor tempo de ensinar para existir. Se perder esse tempo, perdeu o humano. Porque adulto é chato. Velho, mais chato ainda. Porque eles não têm mais magia. Se ele não alimentasse a criança dele, que foi alimentada, ele não vai mudar. Ele vai continuar com o mesmo hábito dele. Colocar a água aqui na frente, o copo bem aqui, vai tomar, vai colocar de novo, mas ele vai alinhar o copo aqui de novo. É desse jeito. Então, a gente tem que educar nesse momento. Pai, mãe, quando conta uma história, com todas as magias, que bicho vira gente, que casa, que voa, que pula, que joga fogo, ela vai ficar impressionada com isso. Isso vai ficar dentro dela. Não importa depois que ela fique adulta, ela fala, meu pai contava isso aí. Ela vai contar para o filho dela. Vai repetir para o filho. E vai repetir para o neto. Porque as histórias
cumprem a função e a missão de história, de educar, de ensinar para existir. A gente precisa entender isso como educador, gente. Nós somos responsáveis para carregar a sociedade nas costas. O governo não vai aumentar o salário de vocês, não. Foi uma escolha. É uma escolha. E uma escolha de alterar a vida de pessoas, humanizar pessoas. É uma escolha importantíssima. Acho que é a profissão mais importante do país é essa. Não tem outra. E a gente vai carregar esse peso. Eu não preciso... eu já estou terminando meu tempo de missão, de estar por aqui falando essas coisas para vocês. Eu quero voltar para casa. Saí de casa em 2008. Meu pai morreu, não vi. Minha avózinha morreu, não vi. Minha mãe estava em coma quando eu fui lá. Mas eu entendo ainda como missão. Minha missão era fazer a produção do Encontro Escritores. Fiz por anos. Estão aí. O que eu quero é ficar em casa. Eu não quis quantidade. Só tem 13 livros. 13 livros só, tá bom. 16 anos. Estava ali, quantas pessoas me conhecem? Quase ninguém, um ou outro. Que bom, tá bom demais. O Daniel sai, eu vou te estar andando... Aí eu abandono ele, vou embora. Fica aí. Mas ele também escolheu isso. Ele foi para a Globo. Ele é vereador. Quer que eu entre na política com ele? Eu vou entrar? Nunca. Brigamos. Não foi a primeira vez, nem vai ser a última. Briga, desbriga. Até que ele entendeu. Eu falei, eu não gosto dessa parada. Eu não levo jeito para ser político. Porque se tu estiver fazendo alguma coisa ali, eu vou dizer, ele está fazendo bem, mas ele não vai te atender, não. Então, eu não sirvo para isso. É sonho seu, não é meu. A minha missão, que eu achava que era ser músico, foi que eu mudei para cá, foi escrever, descobrir pelo caminho. Foi receber histórias. E é bonito. É lindo, é leve. Às vezes pesado, mas, cara, é bonito você ficar pensando o tempo inteiro nas coisas, como é que achar coisas bacanas. Eu vou ler aqui um pedaço desse negócio aqui e vou dizer só uma, vou já passar a falar para ela, eu tenho que ir embora às 6 horas. Senão eu perco o avião para casa. Eu gosto. Pensa num cara caseiro. Casei, aprendi o que é ser companheiro, quer ser pai, eu quero estar em casa, até com um cachorro me lambendo. Eu vou ler um pedacinho para vocês. Por que esse livro chama tanta atenção? E que eu não tinha ideia disso, não fui eu que fui elaborando isso, foi o moleque que foi me falando. Diz o seguinte: corre, vamos, depressa. Estou indo, os meus pés estão pesados. Venha logo com o pai tem 6 anos. Ele está se escondendo, só falta um pouquinho. Eu não consigo ir mais rápido, mano. Ele não vai esperar com o pai. Vem. Olha, como é bonito ele mergulhando no rio. É mesmo, Dom, mas será que ele não vai se afogar, mano? Claro que não, com o pai. Ele só está tomando banho para dormir. Foi assim que vi pela primeira vez o sol entrando no rio para se banhar. Nem sabia que ele precisava tomar banho. E se alguém me falasse, eu não acreditaria, mas eu vi com os meus próprios olhos. Vi quando ele começou a entrar na água e mudar de cor. Não sei se ele estava tirando a roupa para se banhar. Isso é só um pôr do sol, gente. Não é lindo isso? Não dá para dizer, foi eu que escrevi. Não, eu recebi. Tem tanta coisa bonita, pena que o nosso tempo está pouco. Essa moça vai ficar meia hora com vocês, eu vou já me embora. Mas posso ler só um golinho? Só uma coisinha. Chuva ou fogo? Chuva. Vou ler um negocinho. Esse livro, olha como as coisas são simples. É só uma avó e uma neta de 10 anos.
Eu sempre tive o feminino como uma coisa magnífica. Olha essa ilustração. Não é uma obra de arte? Graça Lima. Choveu. 3 dias daquele temporal, depois daquele temporal, a vegetação estava mais verde. Fomos cedo tomar banho no igarapé, que tinha uma água morna e cristalina como cor de chuva. Assim que chegamos, uma chuva fina veio nos visitar. Olhe para a água, minha neta. Veja como os pingos de chuva são acolhidos pela água mais velha do igarapé. Os pingos nunca são iguais, mas têm a mesma função de renovar as forças do igarapé em uma única água. A água da chuva se une de tal forma com as águas dos rios e oceanos que fica impossível separá-las. E ela continuou. Calma, livro, não corre. Ai, cadê que ela continuou? Ouça como os pingos de chuva se chocam com as folhas das árvores. É possível sentir e ouvir a chuva cantar antes mesmo dela chegar. O vento anuncia sua aproximação, cada chuva canta a sua própria canção. Quando os pingos tocam as coisas ou a nós. São sons incontáveis, como os muitos passarinhos cantando juntos. Você consegue ouvir, vó, o que a chuva canta? Sim, minha netinha, respondeu sorrindo. E que ela canta a música da vida, minha neta. Quando chove, o mundo também se encanta e se revigora. Nós nos alegramos como os sapos coachando no início da noite. Eu vou ler só mais um golinho aqui, gente, para completar esse pensamento. Essa intimidade dessa avó. Eu tinha uma avó que sabia ser vó. Naqueles dias aprendi sobre os muitos jeitos de chover. Há chuvas que nos obrigam a buscar abrigo por serem poderosas. Outras que não deixam as estrelas aparecerem. Algumas que escondem o sol como se quisesse o seu calor só para elas. Aquelas que chegam de surpresa para nos molhar de propósito. E aquelas que cantam com a brisa noturna até que os nossos olhos adormeçam e a gente sonhe em ser chuva. Também existe chuva que desce sob forma de meninos e meninas e que brincam de molhar os passarinhos. E aí tem mais um gole aqui. E tem chuva que nem chega a molhar o chão, mas que cria os raros arco-íris, que coroam o sol para nos dizer simplesmente que as águas irão demorar dias para chegar por ali, pois estarão ocupadas em outros lugares. Agora sei que minha avó também é chuva. Eu sou chuva. Todos nós somos chuvas que se renovam entre a terra e o céu. Chuvas que banham com igualdade aldeias, cidades, ruas, calçadas, floresta, terra, gente e águas dos rios. E que também não se esquecem dos pequenos igarapés, lagos e todos os seres que têm dentro de si uma porção da sagrada água. Não é uma reflexão tremenda nesse encontro de avó e neta? É lindo, gente. Por isso que é apaixonante. Por isso que eu falo com essa força, que é uma força bonita, que precisa estar presente, precisa existir dentro da gente, para mover a gente. É a força que muda. E quem abençoa isso aqui é o meu colega Ailton Krenak. Agradeço muito a oportunidade, o privilégio. O Rogério está ali, amigão de muito tempo. Obrigado, Rogério está aí, vai falar. Obrigado, minha parente. Como é Melissa, né? Melissa. Marina? Marisa. Rosa, que convidou. Sérgio, que veio aqui. Obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui. É importante. A literatura comum, ela não ensina sobre esse existir. Contam histórias. Obras de autores indígenas, elas trazem aquilo que a gente precisa para existir. E sempre está carregada de espiritualidade, está sempre carregada com ancestralidade, com respeito ao outro, com humanidade. Precisam ler mais obras de autoras e autores indígenas. É importante nesse mundo. Chega de loura do banheiro, que não sei o que lá. Isso aí não enche nada, gente. Não enche. Precisamos ensinar a existir. A existir.
Vai morrer de fome, cara. Tu sabe fazer o miojo? iFood foi-se. Vai morrer de fome? Não, não vai. Precisa dar um passo atrás. E só quem pode fazer isso são os educadores. Só os educadores. Por isso que a nossa missão é bem pesada. Obrigado pela mesa. Vou-se embora. Quem tirou foto, tirou. Quem comprou livro, comprou. Vou-se. Siga no Instagram, gente, Cristino Wapichana, que aí, como não tem muito seguidor, vai chegar a 5.000. Está faltando uns 15, talvez, para chegar a 5.000. Imagina, com tudo isso, chegar a 5.000, que coisa. Perder para o Caneta Azul, que tem 8,5 milhões, gente. Pelo amor de Deus. Mas siga lá, peça o livro, a gente negocia. Esse livro, eu estou fazendo por leiturinha, Os 4 Elementos, são raríssimos, você encontra na internet já usado. Vai chegar o vento, eu vou ter alguns exemplares novo, mas só eu vou ter, o leiturinha vai mandar os dele para a casa dos outros, vocês vão receber só usados. Então, é raro esses livros do que fala sobre esses 4 elementos, e são lindos, são sempre essa avó e essa menina. Esse do fogo, que fala de como a velhinha, do que somos, partículas do universo, gente. Tudo é movido a calor, a fogo. Se a gente esquentar demais, morre. Se esfriar demais, morre também. Eu vou para casa, vou ter que ir de fogo, a turbina pegando fogo. Então, tudo é movido a calor, a fogo. As pessoas não ligam, não entendem, está muito fora. A gente precisa voltar um pouco mais, gente. Sai do TikTok. Diminuam, pelo menos. Gente, muito obrigado. Eu vou embora, porque eu preciso, não quero perder o voo, não. Eu quero dormir na minha rede. E eu não quero perder o voo, que é 8 e pouco. Então, obrigado, mesa, obrigado a todos vocês. Sérgio, obrigado mais uma vez. Agradecer que a ZIT está pagando. Só não vou cobrar o almoço. Mas obrigado, viu, pela parceria. Esse livro é o mais vendido. Eu não tenho ideia de quanto não, mas passou de 100. 1000. Obrigado. Eu vou levar essa água também. Obrigado. Boa tarde. Fica até um pouco difícil falar, né? Agora. Boa viagem, parente. Bom retorno para casa. Boas lambidas do cachorro, dos filhos. Bom, então eu sou Melissa Chacriabá, né? Como foi falado, minha formação é atriz. E eu sou contadora de história, bonequeira e sou educadora, né? Professora de teatro e trabalho em escolas também. Minha formação é teatro, né? E trabalho em escolas com teatro, contação de histórias e agora também fazendo essa divulgação das culturas indígenas, dos povos indígenas e fazendo ou buscando. Perfeito. Porque sempre perguntam isso. Vocês usam a internet? Sim, a gente usa, se conecta e troca. Né? Tchau, gente. Tchau, meu querido. Boa viagem. Muito obrigada mesmo. Maravilhoso. Então, eu não vou conseguir ter essa linha de pensamento do Cristino, porque eu viajo muito, sou um negócio assim, vai assim, então eu posso estar falando uma coisa, daqui a pouco eu vou puxar um outro assunto. Não se assustem, é assim mesmo, tá? Eu vou começar citando falando já de Instagram, né? Citando um rapaz que é síndrome de Down ou trissomia 21, como alguns preferem ser chamados hoje em dia, que ele, uma vez, numa entrevista, ele estava falando, claro, sobre a causa PCD, né? E a luta das pessoas PCDs. E ele falou, nada do que a gente estava falando sobre inclusão é novo. Não é nada novo.
Há quantos e quantos e quantos anos a gente está lutando pelo processo de inclusão? Por que eu começo com essa frase, nada do que a gente está dizendo é novo? Porque nada do que Cristino está dizendo, ou do que eu posso dizer, ou do que qualquer outro povo vai dizer, é novo. A gente está dizendo há muito tempo. Eu lembro uma parenta caingangue, ano passado, quando o Rio Grande do Sul ficou alagado, ela, minha aldeia está lá debaixo d'água, mas a gente avisou. A gente avisou. Então, está aí a Lei 11.645, é de 2008. 2008, a gente está em 2025. Aí eu vou nas escolas, eu vou muito nas escolas, levo meu livro, não apenas meu livro, mas faço contação de história de vários povos diferentes. Eu sou pesquisadora também, eu pesquiso histórias dos povos. São 305, às vezes eu falo isso na escola, mas muita gente não sabe. São 305 povos indígenas diferentes, 274 línguas faladas. E isso não deveria ser novidade, não? Porque não é. Não é. E, bom, e aí a gente vê também, hoje em dia, acho muito importante isso que o Cristino falou, né? Claro. E a gente vê que depois da pandemia, existe uma busca, nós como educadores temos muita responsabilidade nesse sentido, porque a gente vê às vezes pais em busca de um conteúdo ou de um tempo perdido que não tem como, né, gente? Já passou, a pandemia passou, e aí fica naquilo, não, mas meu filho tem que aprender matemática, tem que aprender não sei o quê, tem que aprender, tem que, né? Aí as crianças, numa ansiedade enorme, a gente vê cada vez mais crianças ansiosas, e esses pais estão ansiosos. Ah, meu filho passou 2 anos em casa, então tem que aprender, porque perdeu, né? A ideia de perda está muito presente nos dias de hoje. Eu percebo muito isso quando vou nas escolas. E aí, quando a gente vai, né, nesse processo de retomada que o Cristino falou, nesse processo de ir um pouco mais para trás, né, das nossas avós, dos nossos ancestrais, né? Lá vou eu falar outra coisa, depois eu vou esquecer que eu estava falando sobre isso. Mas esse livro também ele demorou muito para sair. Esse livro, essa história também me foi dada. Eu trabalho com criança há muito tempo. Eu trabalho com criança desde que eu era criança. Então, esse livro, eu estava fazendo uma contação de história. Era uma história meio autoral, eu estava criando ali junto, era uma história coletiva. E aí, quando eu fui me dar conta, foi muito interessante aquele processo de criação. Isso tem muitos anos, deve ter mais de 12 anos. Olha quanto tempo esse livro ficou sendo gestado, né, para ser publicado. E eu nem pensava em publicar nada na época. Eu, assim como o Cristino, estava vivendo lá. Também não tinha filho na época. O meu filho impulsionou muita coisa na minha vida. Muita. E é isso, a gente vai, né? A vida vai levando. Nós indígenas estamos aí no contexto, em todos os contextos, né? Aprendendo todas as tecnologias, usando as nossas tecnologias, a tecnologia da semente. Lá vou eu para outro assunto. Toda vez que eu vou numa escola, por exemplo, as pessoas falam: vê o que você acha do trabalho. A gente fez um trabalho com as turmas. O que vocês acham? Chama a gente, porque é isso. Não tem a capacitação do professor, né? Não tem o protagonismo indígena nisso, até hoje, né? 2008, a gente está em 2025. Não tem protagonismo indígena. Aí, quando a gente vem, e tem professores que estão realmente interessados naquela busca, olha, a gente fez um mural aqui, vê o que vocês acham da nossa pesquisa. Infalivelmente, no mural, vai ter uma mandioca. Infalivelmente. E aí, porque a contribuição dos povos indígenas, eu já falo, já tira essa palavra contribuição. A gente não deu uma contribuição para a cultura brasileira, né? Nenhum povo indígena deu uma contribuição. É a base da cultura. Né? A gente não contribuiu com a mandioca. Né?
Os povos indígenas domesticaram, e isso é tecnologia. Então, quando eu vou nas escolas também, eu falo, a tecnologia, você acha que é só o celular, Google e rede social? Domesticação de sementes é tecnologia, que nós desenvolvemos há milênios atrás. Então, a mandioca está aqui no mural porque tem a semente da mandioca que a gente plantou, viu qual era o melhor solo, qual era o melhor tempo, e isso é tecnologia. Não é só o seu celular que é tecnologia. E quando a gente vai nas escolas, a gente vê que o buraco é muito embaixo, porque essas perguntas, nossa, mas vocês usam celular, nossa, mas vocês usam, vocês tomam Coca-Cola. Aham. Você é de verdade? Né? Muitos perguntam se a gente é de verdade. Muitos. Aí tem alguns parentes que às vezes falam assim, uma parente falando, lembrei dos Caingangue, uma parente fala assim, não, eu sou de pelúcia. Toca aqui, encosta aqui, eu sou de pelúcia. Olha que tipo de pergunta a gente ainda está respondendo. A gente está em 2025. A gente responde essas perguntas nas escolas. Uma vez eu parei uma menina que me fez essa pergunta sobre tecnologias, falei da questão da semente, e aí perguntei, você estaria fazendo essa pergunta se estivesse vindo aqui na sua escola? Ou um grupo de literatura, sei lá, alemã, ou um grupo de dança inglês, ou qualquer... Você estaria fazendo essa pergunta se eles usam internet? Aí ela parou, aí eu consegui uma proeza de parar um auditório de adolescente, eu fiquei até surpresa, e ela falou assim, não. Eu falei, pois é, então por que você está fazendo para a gente? Estava eu e uns parentes. Por que você está fazendo essa pergunta para a gente? Porque a gente está no contexto, desde sempre. A gente está vivendo, como disse o Cristino. Estamos vivendo. E estamos aprendendo também. Aprendendo tecnologias novas. E usando as tecnologias que sempre usamos há milênios atrás. E vou citar também o Nego Bispo e suas confluências, né? Que ele fala muito... Eu vi uma entrevista dele, vi né, pouco tempo atrás, na internet, que a gente usa bastante, ele falando... a gente tem que parar com essa lógica inversa de que nós vamos preservar, nós vamos cuidar, nós vamos até a natureza. A natureza é o berço, a natureza que cuida. Se eu estou aqui hoje, é porque tem a árvore, é porque tem a Mãe Terra. Eu nasci da Mãe Terra. A Terra é minha mãe. É minha mãe. Então, claro que eu preciso preservar, porque preservando, estou preservando a mim, eu nasci dela. Então, realmente, essa lógica, vamos fazer um passeio esse final de semana, vamos para a natureza? Não, meu amigo. Você também é a natureza, a gente também é água, como essa avó e essa neta. A gente é água, a gente é fogo, a gente é vento. A gente é tudo isso, a gente é terra. Né? A gente precisa se conscientizar de que a gente é floresta, o nosso corpo é território, o corpo é território. Então, isso é muito importante, nós, povos indígenas, não estamos falando isso hoje só. Né? O nosso corpo, ele, além de representar o nosso território, ele é um território. E eu precisei muito usar isso uma vez numa escola que as crianças, não eram crianças indígenas, porque também tem um pouquinho de diferença contar história para crianças, um grupo de crianças só indígenas, e está numa escola, e também, aí vem a questão, eu vivo no Rio de Janeiro, então tem questões de acesso territorial, né? Tem territórios e territórios aqui no Rio. Uma vez eu fui numa escola em Cosmo, longe, difícil acesso, nunca tinham recebido uma pessoa indígena na escola, os livros que eles estavam lendo eram Indígena mora na oca e come mandioca. Então, quando eu cheguei lá, tinham crianças com cocar de papel fazendo... 2025, tá? Relembrando aqui, reforçando. E aí eu fui com uma parenta, a gente tinha levado genipapo, tinha levado urucum, as crianças nunca tinham visto genipapo, nem os professores tinham visto genipapo. Aí parece que a gente está fazendo uma mágica quando rala o genipapo, assim, fica, sai tinta! Sai igual laranja. Laranja também não é fruta, genipapo também é fruta. Essa ideia de desmistificar, porque nós indígenas somos muito folclorizados até hoje, até os dias de hoje. É um processo de folclorização assim, que ele é absurdo, ele vem lá do âmago da nossa cultura nacional. Assim. É muito diferente eu ir contar uma história
usando uma plumária, usando aqui as artes dos parentes, usando o meu urucum ou o meu genipapo e só com um vestido, sem pintura. Assim. É muito diferente. Um menino uma vez falou isso para mim, uma criança pequena, devia ter uns 3 anos. Ele falou para mim, você não é indígena de verdade? Aí eu falei, não. Você é você de verdade? Aí ele, sou. Aí eu falei, por que eu não sou indígena de verdade? Aí ele falou assim, porque você não está usando quase nada. Eu estava com um amarrado de semente que fazia barulho, tinha levado um pau de chuva e estava com um brinco de um lado só. Aí ele falou, você não está usando quase nada? Não está pintada? Aí tive que parei, aí muda tudo, né? Tudo que a gente tinha programado para falar, não, já não vai ser nada. Olha só, que interessante que você está dizendo. Eu não preciso estar sempre usando, sei lá, um cocar ou usando um adorno, até porque não são todos os povos que usam cocar. Não são todas as mulheres que usam aqueles adornos de penas com flores, né? Não são, não é. O povo chavante, por exemplo, não usa cocar, é palha que eles usam. Então, já vamos começar desmistificando por aí. As pinturas, os grafismos são diferentes de um povo para outro. E eu estou aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu não estou com nenhuma pintura. Isso não tira a minha identidade. Isso não me torna menos indígena, isso não muda meu sangue, não descaracteriza a minha família, a minha história dos meus ancestrais. Então, esse processo de colonização, esse processo a colonização existe até hoje, né? É com outra roupagem, mas ela existe até hoje. Né? Então, esse processo de apagamento dos povos indígenas, acho que foi uma parada muito bem estruturada, cara, porque vem lá do fundo, sabe? A gente ouve cada coisa e cada pergunta e tem que lidar com cada situação, assim, de falar com as crianças. E aí, quando eu conto alguma história, por exemplo, porque a onça também é minha parenta. A Cristina é meu parente, mas a onça também é. O tatu, a árvore, a planta, o chá que eu tomo, a cidreira, meu chá de cidreira que eu vou tomar quando eu chegar em casa, que eu também sou bem caseira, eu gosto de chegar em casa. Eu e meu filho tomamos chá. Aproveitar que eu falei do meu filho. O meu filho, ele é autista. O que fez com que eu tenha essa busca de acessibilidade cultural. Meu filho, ele me despertou para muita coisa. Então, e aí eu já estive trabalhei em saúde mental durante muito tempo, porque foi o trabalho que eu encontrei. Eu não tinha trabalho fixo quando engravidei. Então, eu fui buscar alguma coisa, caí em saúde mental, porque eu já era atriz, fui fazer oficina artística dentro de um CAPS álcool drogas. E foi maravilhoso. Me encantei por saúde mental. E logo depois meu filho foi diagnosticado. Então, saúde mental atravessa a minha vida de todas as formas, né? E dos povos indígenas em geral, porque o processo de colonização tem tudo a ver com o processo de adoecimento do nosso povo. Né? Isso está muito claro. Né? Inclusive, há poucos dias atrás, eu estava numa mesa aqui que foi chamada Antimanicolonial, que eu achei sensacional. Não sei se alguém aqui soube, mas teve esse evento, Antimanicolonial. Eu achei o nome maravilhoso, porque, de fato, todo esse processo de adoecimento do nosso povo, o bullying, cyberbullying, nós estamos no ranking, nós temos rankings horrorosos, né? Acho que é o 16º, a gente está bem lá de cyberbullying, quando tem gente que nem acesso à internet tem. Nós somos um país com altas taxas de cyberbullying. E que tipo de bullying é esse que as pessoas sofrem? É mulher, pessoas negras, pessoas trans, indígenas. Tem a ver com a colonização. É, sim, antimanicolonial. Eu achei o nome incrível. Achei incrível. Foi muito legal estar nessa mesa, né? E aí a gente vê que o processo é esse mesmo. É um processo de desconstrução, que é cansativo, assim. É muito cansativo, como o Cristino falou, essa missão, né? Mas é uma coisa que, de fato, né, a gente escolheu.
Então, é preciso entrega, é preciso desconstrução mesmo o tempo todo. Eu vivo um processo de desconstrução constante com o meu filho autista, por exemplo. E aí, a partir dele, várias coisas foram se abrindo para mim. Eu estou aprendendo Libras, porque eu quero cada vez mais estar nessa busca de acessibilidade, contar uma história sem precisar falar nada, ou sem precisar falar português, que foi a língua que eu fui alfabetizada. Não é a minha língua materna, não é a Coexa Criabá, mas fui alfabetizada em português. Meu filho alfabetizado em português. E aí é isso, né? Estou aprendendo Libras, já fiz uma capacitação no Benjamin Constant também para contar a história para pessoas cegas. Porque aí se abre. Por que eu estou falando isso? Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque é um universo que se abre. Porque aí a gente percebe que a inclusão... Primeiramente, só existe inclusão porque existiu a exclusão, né? Senão a gente não precisaria estar falando sobre inclusão, acessibilidade dos povos indígenas, se não tivéssemos tomado a voz e nos silenciado durante tanto tempo. A gente não precisaria estar falando sobre saúde indígena, literatura indígena, né? E eu já ouvi dentro de saúde... Eu trabalhei em saúde, né, como eu falei, no CAPS, eu já ouvi, mas saúde mental indígena é um nicho. Para mim ainda foi pior, porque eu tinha ouvido lixo. Eu falei, oi? Aí, não, saúde. Eu falei, como? Né? Quase caí da cadeira. Não, saúde mental indígena é um nicho. Aí eu, nicho? Como assim nicho? Não entendi. E dentro de saúde mental, se você for ver a quantidade da população indígena atendida em saúde, sempre vai ter lá 1%. Eu trabalhava na 33, Madureira, Pavuna, pegava aquela Irajá, pegava aquela região, tinha 0% de indígenas atendidos. Eu falei, nossa, mas vocês não estão contabilizando nem eu, que sou funcionária? Nem eu estou contabilizada na parada? 0%? Então, o processo de invisibilização ele é muito cruel. E foi muito bem estruturado. Muito bem estruturado. Então, muito agradecer a Cristino por ter aberto essas portas, esse caminho, para a gente poder estar falando sobre literatura indígena, sobre saúde indígena, né? Eu faço parte também, hoje, por ter trabalhado em saúde durante tanto tempo, do Conselho de Saúde Mental Indígena em Contexto Urbano, que é muito importante a gente falar, porque a gente fala que é indígena, mas eles vão e botam pardo. Na minha ficha da Clínica da Família, até hoje está lá, parda. Eu não sou parda, eu já falei 460 mil vezes. Eu sou indígena, eu já me autodeclarei indígena uma milhão de vezes. Por que vocês não mudam? Qual é a dificuldade de mudar um negócio no computador? Assim, é uma resistência. Existe uma resistência real. E o processo de invisibilização segue. Ele ele segue ainda até os dias de hoje. Então, a luta é muito grande e muito exaustiva. E é muito bom encontrar os parentes, assim, né? E os parentes que já estão nessa luta assim, há mais tempo, né? Que já alcançaram outros lugares de fala, porque aí a gente ouve e se sente mais confortado. Ai, puxa, né? Dá a mão assim, ai, ufa. E continuamos, né? Seguimos aí falando o que a gente já vem falando desde sempre mesmo. Há séculos. De conhecer isso, de conhecer a árvore. E essa história, eu estava falando dessa história, né? Essa história, eu estava fazendo a contação, tá vendo? Eu comecei a falar, já interrompi. A minha linha de raciocínio é bem assim, ela é totalmente não linear, e hoje eu entendo por quê. Porque na escola, quando eu fui aprender história, aquela reta, né? Blá, 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 com aquele tempo reto, assim, eu achava tão esquisito, e eu não sabia por que eu achava tão esquisito. Hoje eu sei porque não é assim, né? O tempo não é retilíneo e o nosso pensamento menos ainda, né? Vem um negócio, peraí, esqueci o feijão no fogo, acabou tudo, vai ver o feijão no fogo. É assim, é uma espiral, o tempo é espiralado. E, nossa, e que satisfação, né? Eu me dou de espiralar aqui meus pensamentos, assim, não seguir essa linha, né? Já falei tudo.
E aí essa história, eu estava fazendo a contação, que era uma história mais ou menos autoral, e com criação coletiva, e as crianças foram falando e foram acrescentando coisas e tal. E aí formou-se essa história, com partes minhas e partes de quem estava me ouvindo também, uma porção de crianças, alguns adultos participaram, porque nós adultos temos essa questão, né? Quando a gente está com crianças, criando coletivamente, as crianças têm uma facilidade de protagonizar, como o Cristino falou. Ah, não, apareceu isso, o herói, a cobra. E aí o adulto fica... A gente precisa protagonizar também, principalmente como educadores. Vamos brincar. Nós somos brincantes. A gente precisa ser brincante, pisar na terra para ser brincante. Brincar com a folha que está caindo da árvore. Isso é muito legal. Isso é incrível. Assim, é uma coisa que a gente vai perdendo. Ah, porque tem hora... Meu Deus, eu tenho que ir não sei aonde, agora eu tenho aula de não sei o que lá. E a gente não para, às vezes, para ver um casal de beija-flor que está fazendo um ninho ali. Ou se você para, como é o meu caso, e que doida, parou no meio da rua, sabe? Né? O meu filho presta atenção muito em tudo, mas aí é porque ele é autista. Por isso que ele presta atenção. Ele desliga. E aí botaram isso na cabeça dele. Ele agora está com uma ideia de que... por que eu desligo? Às vezes eu falei, não, cara, você não desliga. Você liga para outras coisas. Não sei quem foi que te falou que você desliga. Você está ligando em outras coisas que são super legais. Assim. E se desligar também, a gente também precisa desligar. Né? A máquina não desliga, não pifa, a gente não tem que tirar da tomada, então a gente também precisa desligar. Eu falo para ele, você é indígena, cara. Você precisa deitar na rede, ficar lá na rede. Ele deita lá e descansa o almoço. Eu boto ele para ele descansar o almoço. Ele tem tempo de descanso de almoço, tempo de descanso de... Acabou o dever de casa, vai descansar. Faz parte da rotina descansar e não fazer nada, e não saber. Não saber. Inclusive, isso é muito... Cada dia mais difícil. Depois da pandemia, parece que está mais difícil ainda. A gente tem que ter uma resposta. Eu preciso ter uma resposta agora. Me mandaram uma mensagem, eu tenho que responder agora. Não. Eu não preciso ter resposta. Não, eu não sei. Filho, eu não sei. Eu posso pesquisar junto com você. Eu não sei. As crianças, às vezes, me perguntam na escola, olha, essa resposta eu não sei. Vou pesquisar, a próxima vez que eu voltar, eu te digo. Essa eu não sei, não. A gente pode pesquisar, aí envolvo os professores também, né, que a gente precisa estar protagonizando essa história toda aí. A professora pode pesquisar com vocês, eu me comprometo em pesquisar também, porque essa resposta eu vou ficar te devendo. Aquela coisa de carioca, né? Não, isso aí eu vou ficar te devendo, Então é isso, esse não saber, esse deixar de ter medo de não saber é muito importante. E faz parte, eu acho que faz parte do processo educacional. Assim. A gente não tem que ter uma resposta pronta, até porque a gente realmente não tem. E cada vez menos a gente tem respostas para as coisas. Isso é muito importante. E essas crianças, por exemplo, como meu filho, me faz ver isso o tempo todo. Que eu não tenho resposta. Que ele vem com umas questões assim, lá do fundo, uma memória incrível, um negócio lá do fundo do baú que ele tira, que ele juntou com o que aconteceu no ano passado, com não sei o que lá, com o que ele viu. Filho, não sei, não te acompanhei nessa, não consegui te acompanhar. Não consegui, desculpa, eu não consegui acompanhar o seu raciocínio. E ok. De que forma eu vou conseguir acompanhar? Esse aqui é o ponto. Como é que eu consigo acompanhar? Como é que eu vou conseguir acompanhar uma criança, sei lá, cega e indígena que está na escola? Como é que eu vou conseguir acompanhar um autista indígena, como o caso do meu filho, que ainda bem é muito bem acompanhado no CAP-UERJ. Ele conseguir, pelo sorteio, ele entrou no primeiro ano, é acompanhado, vai cheio de grafismo sempre para a escola, é muito bem recebido, todo mundo entende enquanto criança indígena e autista. Que o buraco é tão embaixo que, quando eu fiz um seminário falando sobre... enquanto mãe de autista, teve alguém que falou, no meio do seminário, a pessoa de saúde mental, né? Porque já foi engraçado o folder, porque era um monte de gente de saúde mental, né? Aquelas pessoas de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, nas poses, e a minha foto. Eu estava com a dor de cabeça,
E só eu ali, aquela coisa colorida no meio de um monte de gente com cara de saúde mental, né? Mas eu trabalhei em saúde mental também, então também... E aí fui eu, como mãe de autista. E o negócio é tão embaixo, né, que uma hora falou assim, nossa, mas tem indígena autista, eu nunca tinha parado para fazer esse recorte étnico. Recorte étnico. Nunca tinha parado para fazer esse recorte étnico. Tem autista negro, tem autista indígena, tem autista de todos os povos, né? Que a gente está com todos os diagnósticos. Tem indígena esquizofrênico, tem indígena bipolar, tem tudo que você imagina. Estamos aí. Né? Somos gente, como ele falou, gente, nós somos gente. Gente fazendo gente, gente criando gente, gente educando gente. Somos gente. Agora, aí como cada povo, dentro das aldeias, lida com a questão do autismo, aí é diferente de um povo para outro. Fato. Não respondo por 305 povos, respondo porque eu conheço e olhe lá, e por mim, pela minha vivência com meu filho, que tem ali no imaginário dele todas as tradições. Gente, eu estou péssima em tempo, tá? Se eu estiver me excedendo aqui, vocês, por favor, podem me falar. Está quase terminando. Então, vou finalizar. Então, e aí temos essas questões todas que a gente enfrenta, muito básicas, e que a gente somos ainda nicho, somos recorte étnico, somos folclore, somos figuras para tirar foto enquanto estamos com plumária. Se nós não estamos, a gente não fazem tanta questão de tirar foto. É assim mesmo. Se eu for com esse cordão, vai ter um monte de professor, mãe e responsável querendo tirar foto. Se eu não for, vai ter pelo menos uns 90% a menos de pessoas querendo tirar foto comigo. Eu não sei, claro, que eu sou péssima para fazer estatística, eu estou fazendo chutada, tá? Mas é por aí. É por aí. E isso que é a ideia da folclorização, que a gente precisa quebrar urgentemente. Porque, para chegar nesse ponto de entender essa literatura como a história como algo dado, que nos é dado, a criança como um solo fértil, onde você vai ali conversar, mas também vai ouvir, porque a criança também tem o que te falar. A criança tem voz, tem palavra, e tem o que falar, e tem o que ensinar. E a gente não tem que saber, porque a gente também é solo. A gente está trocando ali, né? A gente está fazendo a tecnologia da troca de semente ali. Eu tenho semente, mas a criança também tem, então eu vou escutar. E às vezes a criança não quer escutar também exatamente aquilo que eu fui falar. E ok, a gente muda, conta outra história, vai para a Amazônia, vai para Minas, tem povo indígena no Brasil todo. Vai para o Sul, vai para vários outros lugares. O negócio é acessibilizar, vamos acessibilizar. Acessibilizar retornando, como disse o Cristino, voltando. Por que os povos indígenas... Por que falou na TL que os povos indígenas são o futuro é ancestral? Porque é ancestral. É porque precisa retornar. A gente tem que retornar para poder continuar. Retornar para as antigas tecnologias também, olhar para isso para poder continuar avançando. Gente, gratidão, falo para caramba. Obrigado pela escuta. Um enorme obrigado pelo convite de estar aqui nessa mesa maravilhosa, assim, do lado de um parente incrível aí. E, né, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Assim, estou muito emocionada de estar aqui. Do meu livro está aqui também. Então, é um nenenzinho. Belíssimo. Foi lançado ano passado. Belíssimo. Gratidão. Terrazete. Tivemos uma aula, né? Linda a sua fala. Já estamos com o tempo quase esgotado. Completamente. Mas não dá nem para uma perguntinha assim para ela? Rápida. Tá. Um artista que eu
de quem eu gosto muito, faleceu há pouco tempo, Jaider Esbel, artista plástico, ativista. Ele tem um texto belíssimo, teórico, filosófico, e ele diz assim nesse texto, quando ele fala sobre a literatura e a arte indígena. Melissa, eu queria perguntar se você concorda com ele. Ele diz: se a literatura indígena nasce na borda do abismo, ela deve servir unicamente para criar e distribuir asas. O que você acha disso? Mas eu tenho a dizer, Melissa, que essa sua fala, ela deu asas para a gente. Tá? Muito obrigada. Bora não, que tem mais. A nossa próxima mesa é sobre literatura negro-brasileira. Os nossos queridos colaboradores já chegaram. É a nossa última mesa do dia e eu quero fazer só um lembrete de amanhã. Amanhã, o nosso congresso começa às 8 da manhã, direto nos simpósios. Tá bom? Só para vocês saberem. Aí a gente só vai se encontrar aqui no auditório de novo amanhã às 9h30, 9h30. Tá legal? Mas é 8 horas no simpósio. E agora para a nossa última mesa. Vamos arrumando aqui para chamar. Todo mundo quer dar abraço. Desce da palco para receber abraço, por favor. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu estou um pouquinho emocionada por causa dessa mesa, porque nessa mesa tem de tudo. Tem o meu professor do doutorado, tem o primeiro autor de literatura negro que eu comecei a ler e contar a história dele, tem a professora de literatura negra, escritora, que eu também pesquiso a obra dela. Então eu estou assim, ó. Ai, meu Deus. Bota água aqui, gente. Mas eu vou botar assim, só para falar que é meu esse aqui, hein? Obrigada. Entendi. Vamos lá? Posso chamar? Tá todo mundo organizou? Já levantou o corpo, mexeu?